Olá, meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para partilharmos esta palavra de Deus, palavra que deve vir ao nosso encontro, transformar a nossa vida, conduzir-nos para o reino dos céus. Que nossa caminhada aqui é esta, né? Trabalhamos para um dia chegarmos no céu. Ouçamos o Santo Evangelho de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala do reino. Jesus, ele traz 2 comparações sobre o reino dos céus. E Jesus faz estas comparações para melhorar o entendimento dos seus ouvintes sobre o que é o reino dos céus, né? Como pode ser comparado este reino. E claro, para nós também, porque assim nesta linguagem mais simples, Jesus então nos mostra como é o reino dos céus. E aqui ele faz 2 comparações. A primeira, ele fala que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que cai na terra, torna-se uma grande árvore, e ali os pássaros fazem os seus ninhos. Então, esta pequena mostarda, essa pequena semente de mostarda, ao cair na terra, ela, para poder germinar, para se tornar esta árvore grande, ela morre ali e faz com que brote então esta árvore. Ela deixa de ser aquela semente. Então, ela germina, tornando-se esta grande árvore. Isso para dizer que aqueles que vivem a fé, aqueles que vivem na presença de Deus, aqueles que vivem a palavra de Deus, devem também se doar de tal forma que o reino cresça em volta dele. Exatamente a doação de cada um que faz com que o reino de Deus cresça no meio de nós. Numa comunidade, nós encontramos pessoas ali que contribuem para que o reino de Deus cresça no meio de nós. São lideranças, são agentes de pastorais, pessoas que entregam as suas vidas a serviço do reino. Pessoas que contribuem com o seu dom, com o seu talento, com a sua disponibilidade, com a sua oração, para fazer com que o reino de Deus cresça entre nós. Você também é chamado a fazer isso. Você também deve ser como esta semente, deve fazer germinar o reino dos céus nas proximidades da sua convivência ali, aos mais próximos. Você deve ser um sinal da presença de Deus no meio que você convive. Seu testemunho, suas palavras, suas atitudes, tudo deve ser sinal da presença de Deus.
Agora, é claro que tudo isso nós devemos fazer com a simplicidade, com a humildade e nos tornarmos também como o fermento, que é a segunda comparação que Jesus faz. O fermento, ele é misturado na massa e logo depois de misturado não se vê mais o fermento, mas sabe que ali ele está, porque ele faz com que a massa cresça. Ele cumpre com o seu papel. Assim é o cristão. Com muita simplicidade, ele faz crescer o reino dos céus. Ele é um fermento na grande massa do mundo. Ah, mas eu não sei fazer nada. Ah, eu não tenho dom nenhum. Todos nós somos dotados de dons. Todos nós somos dotados das bênçãos de Deus. O que nós precisamos é colocar-se à disposição do Senhor, para que Ele possa realmente fazer com que este fermento cresça no meio da massa. Mas que interessante isso do fermento. Ele some. A gente só percebe o fermento no bolo se o bolo cresceu, se ficou bonito. Mas às vezes a gente nem dá tanta atenção assim. A gente acha o bolo uma delícia, mas às vezes somente o sabor é que realça. Ah, é um bolo de cenoura, ah, é um bolo de laranja, ah, é um bolo de limão. Eu nunca vi ninguém falando na hora que está comendo o bolo, ah, aqui foi colocado fermento. É assim também. Nós vamos fazer a nossa parte e não precisa lembrar o nosso nome. Porque Deus sabe que nós fizemos a nossa parte. Deus sabe que nós cumprimos a nossa parte. Nós vamos fazer o nosso papel sem esperar elogios, mas vamos fazer com que a massa cresça. Vamos fazer com que os homens abracem o reino dos céus. Mesmo que seja ali poucos que estão ao teu lado, mas o seu testemunho, suas palavras, suas atitudes, tudo isso levará os homens a crer no reino dos céus. Claro que para isso também eu preciso desejar o céu. Eu preciso também querer o céu. Porque a partir do momento que eu desejo o céu, eu desejo não somente para mim, mas para todos aqueles que estão ao meu redor. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, olhemos hoje para a nossa caminhada e peçamos ao Senhor a graça de podermos realmente ser uma semente que germina, um fermento que fermenta esta massa no mundo espiritual, para que ao nos encontrarmos com alguém, reflitamos esta luz de Cristo que ilumina a nossa vida. Vamos rezar, vamos pedir isso ao Senhor. Nós queremos, Senhor, neste dia, pedir a vós que infunda em nós cada vez mais o desejo de alcançarmos o céu. Mas não somente o desejo de alcançarmos o céu individualmente, mas levarmos todos aqueles com os quais convivemos a desejarem também o céu.
Dai-nos a graça de fermentar com o nosso testemunho a vida daqueles que estão ao nosso redor, daqueles com os quais nos encontramos no dia a dia. Fortalece o nosso coração para que vivamos intensamente a nossa fé e assim sejamos testemunhas do vosso reino. Que o Espírito Santo que habita em nosso coração nos impulsione a vivermos sempre com os olhos voltados para o céu. E assim um dia viveremos no vosso reino que nos aguarda, que o Senhor preparou para nós. Dai-nos esta graça de viver sempre na tua presença. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.